Se nenhum navio tinha sido visto na costa de Dikaten, principalmente naquele local ali onde Arthur e seus companheiros estavam assentados, como então um pelotão daquele tamanho apareceu misteriosamente ali na porta dos acampamentos? Tem caroço nesse angu. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais um relato de The Beginning After the End, pra gente ter aquele sentimento de que a nossa semana foi completa, né? Mas antes de eu partir pro relato dessa semana, eu venho convidar vocês aí porque eu tenho uma grande dúvida na minha vida, durante esse tempo em que a gente faz conteúdo aqui pro YouTube, se é o seguinte: o YouTube ele não entrega determinados conteúdos para outras pessoas, ou vocês que são sem vergonhas e são extremamente seletivos com o que vocês clicam. Eu quero acreditar que o YouTube não entrega. Mas enfim, eu venho convidar vocês a assistirem o último vídeo que eu fiz aqui sobre a resenha de um anime da temporada chamado Buddy Daddies, que eu acho que todo mundo deveria ver, porque deixa a vida um pouco mais gostosa e um pouco mais prazerosa de se viver. Aquele tipo de anime que você assiste e o seu dia fica mais levinho, mais feliz e você esquece de qualquer tipo de problema. Eu vou deixar aqui ele nos cards e vou deixar também aqui no comentário fixado, então se você não recebeu aí a indicação para esse vídeo ou por algum motivo você não clicou de ser envergonhice, vai lá, dá uma chance. Assiste, vê lá o que você achou, se você gostou do anime ou não, e dê sugestão também se você gostaria de ver outras recomendações de anime assim meio que aleatórias no nosso feed. Mas para não deixar de lembrar, eu vou pedir para que você deixe aí aquele likezão no fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui e, é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Então vamos deixar de delongas e bora lá pro relato dessa semana. Depois do grande conflito que o Arthur teve aí com aquela retentora asquerosa, bruxonilda, feiosa, gosmenta, acidosa e todas essas coisas negativas aí que podem ser reencarnados naquela mulher, nós mudamos um pouco de perspectiva lá pro Capitão Adir, aquele outro que a gente mal conhece, mas já tem aquela opinião de que ele é um fanfarrão, até porque ele já quis tirar uma sardinha lá pra cima do Arthur no próprio acampamento, né? Acontece que o Capitão Adir, indo em contramão ao que o Arthur tinha contado pra Glory, que foi repassado pra ele também, que era pra se recuar e reunir as tropas e voltar para o acampamento, ele meteu o louco e pensou tipo assim: o moleque daquele não pode ser uma lança de verdade. No mínimo ele disse isso porque ele estava com o rabinho entre as pernas, meteu esse caô de que tinha um grande inimigo à espreita ali da gente e sumiu no campo de batalha porque sabia que ele era nada mais, nada menos do que um verme. Com isso, o Capitão Adir reuniu ali as pessoas que tinham acabado por ficar meio perdidas naquele conflito, né? Porque sabe como é que é? Guerra tá comendo tiro pro alto, pancadaria, nem todo mundo consegue se coordenar direitinho para poder seguir as ordens, né? Então ele meteu o louco, juntou o pelotão dele junto com os remanescentes do pelotão da Glory e foi pra cima dos alacrianos que estavam ali até aquele momento. Acontece que o cara tava se achando por cima da carne seca, porque do nada os alacrianos decidiram bater em retirada. Nisso ele achou que ele magistralmente tinha utilizado aí de uma tática de guerra elevada e fez com que os inimigos meio que recuassem. Coitado, porque ele nem sabe o que está acontecendo por baixo dos panos, não é mesmo? Acontece que na cabeça do Adir, ele não tira a ideia de que o Arthur é meio que um fake. Um moleque daquele tamanho não poderia ser uma lança. E na verdade, ele até esperava que tipo, eu vou desmascarar esse moleque atrevido, vou mostrar para todo o conselho que, na verdade, essa nomeação dele foi a pior escolha que já fizeram em toda a história desse continente. E ainda de brinde, se bobear, eu pego esse posto de lança aí e tudo mais. Até porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele não aceitou utilizar a tal da relíquia, que faz com que as lanças nomeadas acabem conseguindo chegar no núcleo branco, né? Então eu só tenho a ganhar. Fazendo isso, então, sorrateiramente, o Capitão Adir aí, junto com suas tropas, faz com que a galera caminhe em direção ali à frente, né? Meio que andando sorrateiramente, porque olha a deturpação da cabeça do cara. Na sua concepção, se o Arthur Fujão percebesse que tinha uma galera indo atrás dele e ele ia ser desmascarado, de alguma forma ele ia dar um vapt-vupt e sumir no mundo. O cara ele quer pegar o Arthur com a boca na botija. E para surpresa dele e também de parte do seu pelotão, é que eles acabam chegando numa área onde eles percebem meio que uma espécie de lodo. E fazendo aquele teste de ambiente, o Adir pede para que um de seus subordinados
bote uma faquinha ali pra ver que treta era aquela. Faquinha que logo acaba virando nada no ar, porque a gente tem a confirmação de que são restos da batalha entre o Arthur e a Retentora. E logo na sequência, o Adir acaba ouvindo um gemido, ou na verdade um urro, né? Um urro de dor de um dos seus subordinados, dos quais ele tinha pedido para se separar, para que eles conseguissem cobrir uma área maior em menor espaço de tempo, né? Acontece que rola aquele efeito onde um olha para a cara do outro e todo mundo fica meio assim, sem saber o que fazer. Inclusive, um dos personagens ali, o que coloca a faquinha lá no lodo, é um grande companheiro desse aí que deu o urro lá na frente. Eles têm nome, tá, gente? Mas só que não vale a pena a gente guardar o nome dessa galera, porque vocês sabem o que acontece, né? Enfim, caralho, mó insensível, mano. Falou nem o nome dos caras. Meio que percebendo, então, que não ia ter como correr da raia, a galera segue em frente até que eles se deparam com uma cena catastrófica, no mínimo, porque a gente tinha ali uma cratera gigante com o que restava ali do corpo da bruxa perfurado por uma lança gigantesca, a lança de gelo que o Arthur tinha criado, né? Criação essa tão gigante que fez com que o Adir, que tem uma relíquia de família aí, no caso uma espécie de arma que se remete a uma lança também, achasse a sua própria lança um mero palito de fósforo. E logo ali na frente nós tínhamos a Sylvie, que deitava ali na sua forma dragonesca e com suas escamas agora que pareciam grandes obsidianas, né? As pedronas bonitas. Sabe aquelas pedronas de marmoraria, aquele negócio bonito, lustroso? Que você olha assim e pensa, pô, minha pia ia ser maneiro com essa pedra aí. Então, Sylvie tá nesse patamar, maluco. E deitado ao lado do seu corpo tava o Arthur, que até o momento a gente não sabe se tá bem das pernas. Pelo menos essa é a concepção que o Adir tem, né? Acontece que do outro lado da cratera, a galera acaba percebendo ali que um dos soldados, eles estão meio cotó, coitado. Perderam o braço, perderam as paradas assim, e ninguém tá entendendo o que tinha acontecido, né? Até porque, aparentemente, não tinha nenhum inimigo ali na área. E o que acontece na sequência é que um pobre infeliz ali, um soldado raso, ao tentar ajudar a galera lá do outro lado, que estava meio ruim das pernas, ele acaba sendo gankado por uma espécie de tentáculo que sai ali perto do corpo da bruxa, como se fosse um mecanismo de defesa, um tipo de encantamento automático que acaba puxando o cabra para dentro daquela cratera que estava infestada daquele material ácido. O que acontece com o pobre coitado do rapaz é que ele acaba virando osso, né? E aí todo mundo fica chocado, é galera botando os bofs pra fora, e o troço fica feio demais. Nisso o Arthur dá meio que um sinalzinho de vida assim, né? Até porque o cara tá muito cansado, tava ali descansando os olhos. E o Adir fica boladão com ele, dizendo, ué, mas por que você não falou que tinha esse problema aqui na cratera? Tu tá maluco, moleque? O Arthur basicamente olha pra cara do maluco e diz algo do tipo, porra, capitão, tá olhando minha situação aqui, não? Tu acha que eu saí de casa às 6 horas da manhã hoje pra ficar de brincadeira aqui na rua? Tu tá achando que eu tô quase me segurando aqui pelas pontas e você vem me falar uma merda dessa? Se você fosse um capitão tão bom, você não daria ordem aí pros seus comandados saírem andando onde eles não sabem o que aconteceu. Porra, me respeita, rapaz. Tô de brincadeira aqui não. E o grande plano do Adir nesse momento vai por água abaixo, né? Porque ele já percebeu que na verdade não tinha marmotagem nenhuma. Realmente existia um inimigo muito louco e o inimigo é tão louco que o bicho tá morto e tá com mecanismo de defesa. Aí imaginem. Só que ao mesmo tempo o Adir quer cantar de galo, dizendo que o Arthur precisava se retirar dali imediatamente e ir diretamente pro conselho porque ele tinha esclarecimentos a prestar pra galera, né? A Sylvie, percebendo que o cara tava com um ar um pouco afoito, um pouco assim, impulsivo, a bichinha se levanta e fala, que eu acho que aqui é a primeira vez que a gente vê a Sylvie falando assim com outros humanos, né? Sem ser com o Arthur mentalmente. Ela acaba dizendo pro Adir que é pra ele segurar a bola, baixar a bolinha ali, que se ele desse mais um passo em direção ao garoto, aí o caldo ia engrossar. Vocês acham que um cagão desse, vendo uma dragoazona daquele tamanho, boladona, que fala, fez alguma coisa diferente sem ser colocar o rabinho entre as pernas? É claro que não, né? Ele começou a justificar lá, não, mas dona Sylvie, calma, não vamos nos exaltar. A verdade é que, pô, você viu, né? É um inimigo diferente, a gente precisa passar essas informações lá pro conselho, poxa. Não é maldade com o Arthur, nem nada do tipo. Quem sou eu pra falar alguma coisa com vocês, galera? Quem tem medo, né, gente? Sempre foi assim e sempre será. E simplesmente ignorando o Adir, que não fede nem cheira pra ele, o Arthur acaba montando na Sylvie e fala, menina,
pica a mula daqui que a gente tem uma missãozinha pra poder resolver nessa situação. Cara, mas o Arthur, ele tá todo carcomido. O moleque tá todo carcomido. Mas antes de ir embora, eu até esqueci de mencionar, ele acaba fazendo a boa pra galera ali, né? O que acaba sendo também até um ato bastante interessante, que mostra a diferença de poder e até de expertise de batalha entre aqueles soldados rasos ali, né, coitados, que infelizmente não tinham muito o que oferecer, e entre o Capitão Adi, né, que se achava essa Coca-Cola toda no deserto, mas chegou ali, viu o soldado dele ser desintegrado e nem pensou em como ele poderia nulificar aquela cratera ali, né, até porque a galera ia ter que passar lá pro outro lado para poder salvar a galerinha que tinha lá ficado cotona, tinha perdido uns braços, umas pernas aí por conta da gancada dessa magia sinistra. O Arthur, ele simplesmente pisa naquela poça de lodo ali e automaticamente tudo começa a se congelar, que é o que a gente viu no capítulo anterior, na batalha anterior, que ele descobriu que o efeito do gelo acaba nulificando aquele efeito do apodrecimento, né? Dessa degradação que esse material louco dessa bruxa acabava causando. Depois que ele fez essa boa pra galera, aí sim ele montou na Sylvie e meteu o pé. E basicamente ele utilizou a Sylvie de motorhome, porque o moleque desmaiou. Desmaiou completamente. Ele tá muito deteriorado. E vocês parem pra perceber que é a primeira retentora que ele tretou aqui, galera. O primeiro inimigo da guerra. Cara, não era nenhuma foice. Mano, é bizarro imaginar a escalabilidade de poder dos personagens de The Beginning After the End. Mas continuando a história e também contrariando o que talvez fosse o nosso senso comum de que o Arthur voltaria aí para Dikaten, né, para poder prestar esclarecimentos para o conselho, mas de conta própria e não escoltado por um Zé Ninguém. Não, ele acaba indo para Darvi, o reino dos anões. E se você for malandro, provavelmente você já deve ter manjado o que o moleque matutou, né? Como que esses cabras da peste apareceram aqui, mano? A gente tava ali na costa, não viu ninguém ancorar navio nenhum. Como que os caras apareceram aqui? É impossível, não faz sentido isso. Acontece que o caminho mais próximo para onde eles estavam ali é passar pela Terra dos Anões. E isso, o Arthur acaba indo ali no reino de Darvi, dando uma bisoiada ali na situação. O clima já muda completamente, né, para um cenário completamente árido, amarronzado, com pouco verde e tudo mais. E ele troca essa ideia com a Sylvie, que apesar de estar todo carcomido, há coisas que a gente precisa verificar na hora, porque senão perdeu a oportunidade, já era. Descendo ali então na região, o Arthur utiliza o Helmheart, meio que quase que se esbaforindo, né? Inclusive ele coloca até aquela gomazinha pra fora, um pouquinho de bile, porque o moleque tá tipo assim, mano, se ele fosse no hospital agora, era UTI na certa. E a própria Sylvie acaba questionando a ele no sentido de, qual é, Arthur? Tá doidão, mano? Vamos pra casa e depois a gente vê isso daqui. Inclusive, daqui a pouco eu também vou poder usar Helmheart, a gente consegue tirar nossas conclusões. Mas o próprio Arthur sabe que as coisas elas não costumam ficar do mesmo jeito para sempre, né? Provavelmente ali as moléculas de mana ali se reorganizariam e as pistas para talvez descobrir que tivesse alguma falcatrua naquele lugar iriam ser apagadas. Então, utilizando o Helmheart, ele acaba verificando todos aqueles elementos de mana como elemento de mana. E é interessante aqui também porque há uma abertura um pouco mais do leque dessas questões das partículas de mana, né? Que já foi mencionado um pouco lá atrás. Que cada uma tem uma particularidade, como se fosse uma espécie de elemento mesmo. As partículas de mana do elemento terra, elas acabam ficando ali um pouco mais baixinhas ali, rentes ao solo. Cada uma delas, elas têm umas particularidades em relação a como elas interagem com o ambiente. E ali no procura, não acha, o Arthur acaba vendo que tem um sinal de terra meio úmido ali, umas moléculas de água meio deslocada, até que ele percebe, parece até que estão drenando água daqui, ou que alguém ficou com sede nessa situação. Deixa eu dar uma olhada. Até que o moleque acaba percebendo que ali perto, dentro daquelas rachaduras ali na parede, né, ele percebe que tem uma coisa meio estranha. Parece que a parede não é simplesmente uma parede. E tudo isso auxiliado pelo uso do Helmheart, né? Helmheart esse que faz com que o moleque fique completamente estrupiado. E também existe um agravante nessa situação. Vocês lembram que a vovó Millie pediu para que o Arthur não utilizasse o Burst Step, porque ele acabar ficando uma hora dessa aí todo carcomido, sem conseguir andar?
Pois então, né? Mas enfim, não teve como deixar de utilizar. Se não utilizasse, era vala. O efeito dele ter utilizado o Burst Step, mesmo que a Sylvie tenha curado ele, ainda é bastante devastador no seu corpo. Apesar das suas pernas elas estarem curadas de uma forma superficial, né? Por fora, vamos dizer assim, internamente foi como se aquela estrutura muscular tivesse regredido anos e anos, como se fosse de um recém-nascido. Então imagine você com o corpo de um moleque conseguir, ou tentar conseguir, ficar em pé se sustentando em duas pernas com uma musculatura completamente frágil. O moleque tá carcomido total. Mas mesmo assim, investiga dali, investiga de cá, investiga dali, investiga de cá, até que o Arthur encontra uma espécie de um dispositivo numa parede. Um dispositivo bastante peculiar que tinha meio que um código em sua essência, vamos dizer assim, né? Era necessário que fosse aplicado uma intensidade de mana completamente específica naquela localidade onde tinha algo parecido com um botão para que talvez alguma coisa acontecesse, né? Obviamente que a gente já meio que tem a impressão de que aquilo é uma porta e que por trás dela talvez tenham coisas secretas. E vamos mais em tentativa e erro, e tentativa e erro, e tentativa e erro, e vamos abusando do Helm Heart, tanto que chega uma hora que o que mantém o Arthur em pé e se sustentando é apenas 1% da sua capacidade de mana, sério. Se bater um vento, o moleque cai. Até que ele consegue meio que desbloquear aquela porta ali e ele e a Sylvie acabam adentrando o corredor. A Sylvie extremamente preocupada e também já na sua forma Zubumafuzinha, até para poder caber dentro dos túneis, né? Acaba falando com o Arthur que, ó, se a gente vê treta aqui, maluco, eu vou virar dragão, vou botar esse caralho todo para baixo e nós vamos sumir daqui. Tu sabe que você não tá aguentando mais nada, né? Você tome vergonha, meu pai. Você tome vergonha. Mas de alguma forma a intuição do Arthur acaba dizendo pra ele que, cara, tem caroço nesse angu. Vai fundo. Até que acaba se revelando que aquele túnel, que até o primeiro momento aparecia ali ser uma coisinha simples, com umas velazinhas na parede, tem por trás de si um domo gigante, como se fosse meio que uma cidade extremamente, assim, absoluta e grande ali embaixo, uma redoma gigante em que, tipo, ninguém nunca poderia imaginar que ali dentro daquele túnel tivesse uma estrutura tão gigantesca como aquela. E o mais interessante, imaginem vocês, né? Um portal de teletransporte muito bem localizado e, pior, tropas e mais tropas alacrianas. Então a gente chega à conclusão de que os anões não eram somente os reis que talvez fossem meio sem vergonhazinhos, né? E o Arthur já pensa que isso vai dar uma merda, cara. Isso vai dar uma merda, porque imaginem só você agora ter toda essa estrutura política complexa. Imagine você acabar dizendo lá no conselho que sabe que os anões estão mancomunados com os alacrianos. Já deu aquela treta antes lá com os reis. Agora de novo, meu irmão, treta vem por aí. Mas enfim, fato é fato, não tem como negar que alguma coisa desses anões aí está errada, né? Pô, tá servindo de serventia, de porta de entrada pra vagabundo vir aqui detonar todo mundo? Aí não, né? Pela Sylvie, eles já tinham visto o suficiente e era o momento de pegar e picar a mula dali. Mas o Arthur, ele quer ter aquela prova cabal, ele quer meio que ver, assim, com todos os olhos, todas as letras, todas as cores de que a treta tá formada. Até que o moleque, por acabar ali, tá meio carcomido, né, dá uma tropeçada numas pedras ali que faz um barulho e acabam atraindo a atenção de dois soldados alacrianos. E é bastante interessante aqui que ele vê que eles têm um dialeto um pouco diferente, assim, né, em relação aos dicatianos, mas tem muita coisa que é semelhante. E a própria Sylvie acaba dizendo que isso é muito basicamente por conta da influência dos Azuras, pra gente ver como que os Azuras, em sua superioridade na sua existência, né, superioridade genética, não sei se seria uma boa palavra, mas enfim, como por serem seres superiores, eles influenciavam tanto a Lacria como de Caten. E por conta dessa influência dos Azuras, nesses dois povos, existiam até essas similaridades nas falas, mesmo que algumas coisas estivessem em um contexto um pouco diferente.
O Arthur, nesse momento, pra não ser pego e não dar uma merda, ele ativa o Mirage Walk, que é meio que aquela técnica onde ele consegue deslocar toda a mana que tá em volta de si e ficar num stealthzão bolado. Ele pega a Sylviezinha, abraça no seu peito ali e fica dentro do que pode ser chamado de uma espécie de caixão, como se fosse uma fenda ali fechada na parede, aonde eles estavam bem escondidinhos, mas também a quantidade de ar que circulava por ali era muito pouco. Nesse momento, a Sylvie já tá naquele pique de papai, bagulho vai ficar doido, vou me transformar. E o Arthur tá naquela, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Jesus, manda esses caras embora daqui. Até que a gente vê ali que um soldado quer tirar um pouco a onda com a cara do outro e eles decidem aí que não tem nada aqui não, vamos meter o pé. O Arthur, então, meio que deslocado ali, né, sem saber se poderia já sair ou se iria dar de cara ali com outros soldados. Até porque ele consegue escutar os passos de um esquadrão que não era de um tamanho muito pequeno, então tinha bastante gente ali naquela área. Até que ele faz um buraquinho meio que na parede desse caixão para ele dar uma bisoiada de como é que tá a situação e ver que, pô, Sylvie, estamos garantidos aqui, vamos meter o pé. Só que antes de sair da caverna, ele acaba sendo gankado por uma presença de um ser que acaba saindo do portal, uma presença, maluco, que faz com que o próprio Arthur chegue à conclusão de que o que ele sentiu foi temor. E aí é como se passasse uma série de pensamentos muito rápidos na sua cabeça, aonde ele pensa que tinha enfrentado ali uma retentora, né? Tinha enfrentado ali um retentor, vencido essa batalha, e na sua concepção talvez ele conseguisse ou pudesse bater de frente com uma foice. Mas quando ele sente essa presença, é como se tudo caísse por terra, sabe? Como se tudo não fizesse mais sentido. É como se ele caísse na realidade que, apesar de todo o esforço que ele tenha feito durante esses anos treinando lá com os Azdoras, não fossem o suficiente para dar conta dos possíveis perigos que ele poderia encontrar nessa guerra. E é assim que eu vou terminando esse relato aqui de hoje, porque no próximo a gente vai conhecer uma personagem carne de pescoço. Então foi isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do relato de hoje. Pô, não esquece aí de comentar, porque é muito bacana, mano. Eu gosto muito quando vocês comentam aqui, a gente troca uma ideia, se vocês falam que vocês gostam, que vocês não gostam. Também não deixem de conferir lá aquela recomendação que eu falei lá no início do vídeo. E também aqui na tela vai aparecer a recomendação de mais alguns vídeos pra você. Assiste, mano, dá essa moral. Talvez você goste mais só de The Beginning After the End, mas dá uma oportunidade pros outros vídeos que possam vir aparecer aí no feed. Isso aí é muito importante para que a gente continue aqui com o projeto e que a gente também consiga ter um pouco mais de elasticidade no conteúdo que a gente faz, né? Mas a gente precisa sempre do apoio de vocês assistindo os vídeos, mesmo que seja para falar, qual é, menor, na moral mesmo, gostei desse vídeo não, mano. Porra, menor tá doidão, não gostei desse vídeo. Mas a gente precisa que vocês assistam os vídeos. Então dá essa moral aí pra gente. A gente sabe que o YouTube é meio sem vergonha, não entrega os bagulhos às vezes. Mas vamos reforçar aqui em cada vídeo, quando tiver vídeo aí que não tiver um desempenho muito bom, para que vocês deem aquela ajuda pra gente, deem aquela clicada de lei, assistam lá, dê o feedback de vocês também, que aí a gente vai conseguindo meio que encontrar um caminho para continuar nesse projeto aqui. E antes de me despedir, é claro, né? Eu sei que tem gente que esqueceu de dar aquele like de fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, antes desse vídeo acabar, faz tudo isso daí. Estão dados todos os recados, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!